Eu fico pensando nos crentes hoje fazendo culto de macumba. Bota pra cá. Crente pregador fazendo culto de quê? De macumba. Eu vou saber o meu mês se eu sou Capricórnio, né? Assim. Eu vou saber se eu sou o quê? Eu vou saber se eu sou touro. Tem irmão que anda dizendo assim: olha, eu estava na igreja, mas eu estava perdido. Não tem gente assim? É que você não precisa adorar astros, não precisa adorar estrela, não precisa de quiromancia, cartomancia, você não precisa de horóscopo. Essa história de tu dizer que aceitou Jesus e bebe cachaça, tu não foi encontrado por ele. Essa história que diz que tu encontrou Jesus e quer imitar mundo, você não encontrou ele. Olá, queridos irmãos, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, liderança, homens, mulheres, jovens, senhores, senhoras, um abraço a toda a nossa mocidade, a todos os líderes pastores. Minha gratidão a todos que sempre, aos sábados, estão juntos comigo na EBD Online para abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família, com a palavra de Deus. Que Deus continue penhoradamente vos abençoando. Comigo, pastor Wagner, pastor Adalberto, pastor Luiz, professor César, irmão Nilton, o Vitor conosco, juntos na filmagem Caio, formamos a EBD Online em nome de Jesus. Vamos orar com o irmão Vitor, iniciando. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, Senhor. Muito obrigado por mais essa EBD online, Senhor. Continua nos ajudando e nos dando todo entendimento nesse sábado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos aqui ao nosso tema geral, a lição de número... Lição de número 6, o Filho como verbo de Deus. Primeiro ponto, o verbo como Deus eterno. Subponto 1, o verbo pré-existente. Subponto 2, como pessoa distinta. Subponto 3, da mesma essência do Pai. Segundo ponto, o verbo como criador. Subponto 1, agente da criação. Subponto 2, a fonte da vida. Subponto 3, a luz dos homens. Ponto de número 2, o verbo como revelação do Pai. Subponto 1, a encarnação do verbo. Subponto 2, a plenitude da graça e verdade. E subponto 3, revelador do Deus invisível. Muito bem. Nesses 3 pontos que o pastor acabou de ler, o primeiro, ele está mostrando a preexistência do verbo. Lá atrás, como ele existia, e já existindo com o Pai, era uma pessoa distinta. Estaremos falando, era distinta, mas era da mesma essência. No ponto 2, nós temos o verbo criador. Ele não estava inerte na criação, mas estava ativo. Jesus é o agente da criação. Ele não é apenas vida, ele é a fonte da vida. E ele é a luz dos homens. Entenda que essas 2 colocações que nós temos aqui, essa expressão aqui, vida e também luz, são atributos de Deus. E assim como Deus tem, o próprio Cristo Jesus os possui. Ele é agente da criação, ele é vida e ele é luz. Então, aquilo que o Pai tem, o Filho também tem. É a mesma essência. E no ponto 3, que o pastor leu, aqui nós já temos agora o verbo tabernaculado, o verbo que montou a tenda entre os homens. Aqui nesse ponto cai por terra o docetismo, cai por terra as teorias que negam a divindade de Jesus Cristo, o unitarismo, dentre outros, como também aqui se derrota toda a visão do triteísmo, porque nós temos aqui uma junção do Pai e do Filho, como tendo a mesma essência, mas sendo pessoas distintas. Então, é sobre isso que nós estaremos tratando nesta lição de número 6. Vamos ao texto. Ao texto da lição. Texto áureo, lição 6, texto áureo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Verdade prática. Jesus Cristo, o verbo eterno,
é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Então, quando Jesus Cristo, ele passa a existir como Deus homem, é muito interessante nós atentarmos para isso. Deus homem, o nosso Senhor Jesus Cristo era Deus e ele também era homem. Um irmão me fez uma pergunta, pastor Aziel, quem morreu na cruz, Jesus ou Deus? Porque Deus não morre. Me parece que é 1 Timóteo 6, a ele pertence a imortalidade. Deus não morre. Só que nós sabemos que Jesus é pré-existente e ele já existia como Deus. Esse é o 16. Ele já existia como Deus lá na eternidade. Ok? Quando ele vem para esta terra, esse Deus acrescenta a sua eternidade, a sua divindade, ele acrescenta o quê? A humanidade. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele precisaria dessas duas coisas. Primeiro, porque se ele morresse como homem, o sacrifício não teria valor para Deus. Ok? Mas se ele morresse, por exemplo, só como Deus, e aí Deus não pode morrer. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Aquele que tem por si só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então Deus não morre. O Senhor Jesus Cristo, como Deus, ele tem a imortalidade. Mas ele vem como Deus homem. Ele era 100% homem e ele era o quê? 100% Deus. Ele precisava ser homem para comunicar ao Pai as nossas fraquezas. Mas ele, como Deus, para que o seu sacrifício tivesse eficácia, quem vai morrer na cruz? A melhor forma é dizer assim, o Deus homem. Essa é a melhor expressão. E por quê? Porque nós sabemos que quando o homem morre na cruz, o que se separa ali dele? A alma, o corpo. Agora, nós sabemos que não morreu um simples homem, porque senão seria só um mártir. Fala aí, pode falar. Isso. Ele não tinha valor para com Deus, nem valor eterno. Não teria valor eterno. Tinha homens justos que poderiam morrer, sacerdote, profetas, mas eles eram só homem. E teria que ser, como Timóteo diz, que só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Então, é um ser teantrópico. É Deus e homem. Então, aqui nessa lição, nós estamos tratando disso. Lá em Mateus 1, 23, Emanuel, que traduzido é o quê? Deus conosco. Então, que o irmão e que a irmã entenda isso. Agora, se eu estou cansado de dizer aqui, não tente, alguém pode dizer assim, mas o pastor, ele quer fugir desse assunto. Não, é porque eu já li vários livros sobre Trindade, eu já li vários livros sobre a própria natureza de Cristo, e o melhor é ficar mesmo com a decisão de Calcedônia 451. Deus verdadeiro, Deus Pai, não é isso? Porque senão você vai criar uma confusão que você nunca sai dela. Porque eu vou dar um exemplo. Quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 8. Em Mateus capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo, ele acalma uma tempestade. Mas antes dele acalmar uma tempestade, observem que ele estava fazendo o quê? Dormindo, né? Ele estava o quê? Deus dorme? Pronto, então ali quem era que estava dormindo? Era o Deus homem. Aí quando você olha para a própria Bíblia, a palavra do Senhor, Jesus disse, eu tenho sede, eu tenho fome. Jesus teve sede, teve cansaço, teve fome, teve temores como homem. Mas como Deus, pronto. Aí o que acontece? Quando você vai para Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz assim, o qual existindo, Jesus não deixou de ser Deus. Gente, a gente precisa entender isso. Ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu agora uma forma humana. Ele assumiu uma forma humana. Então nós temos que atentar para essas particularidades bíblicas, como a lição está falando. Aí esse Deus que se torna homem, ele vai trazer o Deus eterno para perto do homem, revelando a sua graça e a sua
verdade. Pronto. Graça, os irmãos já sabem, favor imerecível. E verdade é a própria essência de Deus relacionada às promessas. Porque João 8,32 diz: conhecereis e a verdade vos libertará. Então, a lição de hoje, ela está tratando sobre isso, sobre o próprio Senhor Jesus Cristo como verbo de Deus. Eu já tratei isso, Caio, em uma lição posterior, em 2025. Nós tivemos, que teve aquele negócio dos hinos, Testemunho de Jeová, Voz da Verdade, não foi isso? Nós tratamos tudo isso aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos analisar o texto, que nós vamos explorar agora o texto de João 1, é do verso 1 primeiro a 5, depois o verso 14. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sim. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então veja bem, nós temos aqui, olha o que nós colocamos aqui. Primeiro, o texto de João, o Logos pré-existente. Aqui nós temos o Logos o quê? Pré-existente. O que é esse Logo pré-existente que João está mostrando aqui para nós? Nós temos aí o princípio do Evangelho. Quando a gente fala do Logos pré-existente, aqui esse Logos, ele estava ligado a criação. Veja que nós temos uma diferença. Lá em Gênesis 1:1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio é a palavra Bereshit, é a palavra começo. Mas lá está falando que Deus criou. Não é isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. E como é que começa João? No princípio era o verbo. Já em João, ele está mostrando que o verbo estava na eternidade. E estava na eternidade. Antes de criar todas as coisas, o verbo não veio a existir. O verbo já existia. O verbo já era. Então veja aqui que essa expressão, o princípio, está ligado com a criação. E aí, essa criação, ela dá uma visão da deidade do verbo que está presente na criação. É isso que o texto está mostrando. Antes que o mundo existisse. Olha João 17:5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos lá. Isso. João 17, versículo de número 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Meu Deus do céu, que coisa linda. Antes que o mundo existisse, Jesus já estava lá. Então, essa ideia do triteísmo de três deuses, ela não tem qualquer base. A ideia do modalismo, que também cai no sabelianismo, também não tem base nenhuma. Por quê? Porque quando você começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. No princípio, cadê o pincelzinho? Pronto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em Gênesis primeiro, quem é que está criando? Deus. Pronto, Deus. E lá em João primeiro, quem é que estava criando também? Jesus, que é o quê? É o Logos, que é a palavra. Ou seja, aqui ele vai além da criação. Antes que o mundo existisse, quem era que já estava? Jesus. Ele já era Deus. Ele já existia. Então aqui nós temos em primeiro lugar que analisar que essa expressão, o princípio do Evangelho, ela está ligado com o princípio de Gênesis, Bereshit, aonde Deus cria todas as coisas. E quem estava criando ali era o próprio? Pronto. No princípio, em Gênesis, Deus criou. Em João, no princípio, o verbo já existe. Veja que a ênfase de João não é só falar da criação. A ênfase de João é dizer que Jesus, como Deus, antes do mundo existir, ele já era. Falei. Na verdade, João está apresentando até ele como Criador. Isso. E sem ele, nada que se foi feito se fez. E veja que esse en, que é o verbo era,
ele está no imperfeito. Isso aqui é muito lindo. No imperfeito do indicativo ativo. Isso aqui, quando você tem esse verbo no imperfeito do indicativo ativo, quer falar de uma existência contínua no passado. Antes que tudo existisse, ele já, mas ele não somente já era, ele continua sendo. Agora imagine nós servirmos a um Deus que era, que é. Pronto, está lá em Apocalipse, não é isso? No capítulo 1, ele diz, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, é a mesma coisa que está em Êxodo 3, o eu sou. Pronto, quando ele diz Erie, Axé, Erie, ele está dizendo, eu sou agora, eu sou amanhã, eu sou antes, eu sou depois. Não existe tempo para Deus, todo tempo ele é. Agora imagine você servir a um Deus que foi ontem, mas que é. Malaquias 3,6 diz, eu sou o Senhor e não mudo. Querida igreja, queridos irmãos, que maravilha nós servirmos a um Deus que era, que é. Está lá em Apocalipse, vamos para Apocalipse? Primeiro, eita rapaz, mas eu acho lindo. Então esse en, que é o imperfeito do eimi, ele indica que ele existiu lá no passado, mas que ele é. Vamos lá. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Está vendo? Que era, que é e que há de vir. Então, quando João, gente, a Bíblia é linda. Quando João começa dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, no princípio. O que ele está falando? Ele está falando da eternidade do Filho. Ele está deixando claro aqui que o Filho já existia. Ou seja, sim. É interessante observar o versículo 8 de Apocalipse, que ele diz o seguinte, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Aí ele dá uma afirmação, Todo-Poderoso. Que era, que há de vir o Todo-Poderoso. Então, prestem bem atenção, quando nós atentamos para essa expressão aqui, há uma outra coisa que nós queremos falar para os irmãos. O verbo não pertence à criação. Você tem que entender. A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas Jesus, ele não está aqui dentro de um panteísmo. Ele não pertence a criar, ele está fora de onde? Da criação. Porque ele é Deus. Jesus não se confunde, não se mistura com a natureza. Se ele tivesse na criação, ele Fala aí. não era Deus. Isso. Se ele tivesse na criação, ele não seria Deus. Pronto, Wayne Gruden diz que quando João faz uso desse imperfeito grego, en, do eimi, ele estava dizendo que João queria deixar claro que o verbo já existia antes do princípio. E quando a gente pega essa palavra princípio, lá do livro de Gênesis, Bereshit, é um termo que nós não sabemos explicar. Porque a Bíblia começa dizendo assim, mas num princípio que eu e você jamais poderemos alcançar. Um princípio absoluto. O mais importante aqui é que quando o crente abre a boca e diz, eu creio em Jesus Cristo, ele é o Filho eterno de Deus. Ele é antes da criação, ele é antes de tudo. Lá em João 8,58 ele diz, antes que Abraão existisse, e ele mesmo disse em 1,18, ei que eu estou vivo, mas fui morto e tenho a chave. E no 8 ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio. Então pronto. Eita, meus irmãos. Aí você pode observar que quando você atenta para en-arque no princípio, en-arque, que é o Bereshit, en-arque no princípio, a Bíblia está mostrando aqui no livro de João que Jesus Cristo, antes de começar a criação, ele já era. Por isso que nós estamos falando aqui de um logos pré-existente. Jesus é pré-existente. Aí quando você olha para esse texto, que está aí no texto original, que nós citamos aqui, João 17, aí observe bem que a palavra não se fez. A palavra o quê? A palavra já era. Ele não diz assim, ele se fez Deus. Ele já era Deus. No princípio era e o verbo era Deus. Então, ele não se fez Deus, ele já era Deus.
Então, a primeira coisa que nós temos que analisar aqui dentro desse texto, desse logos pré-existente, você tem aqui o princípio do evangelho. E nesse princípio do evangelho está ligado ao princípio da criação. João, quando você olha para esse texto bíblico, ele quando começa dizendo, no princípio era o verbo, ele não está falando da criação. Ele vai falar no 3 da criação. Leia aí, ó, o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. Mas em Gênesis começa, no princípio criou o quê? Então, Moisés começa narrando a história da criação. João não começa narrando a história da criação. Ele começa falando da eternidade do Filho. Ele começa a dizer, ó, antes que houvesse céu, que houvesse terra, que houvesse anjo, antes que houvesse qualquer coisa, ele já era. Então, no princípio, vamos ver Marcos primeiro, só para os irmãos terem uma ideia. En arque, no princípio. Vamos lá. Marcos primeiro. Isso. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Pronto. O quê? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho de quem? De Deus. Filho de Deus. Olha como é que ele começa. Princípio do Evangelho, no princípio. Ele usa o princípio. João começa dizendo assim, no princípio era o verbo. Princípio do Evangelho. Só que eles pegam essas palavras, princípio, para ligar com o Berê. Mas só que o Bereshit está falando do quê? Da criação de Deus. E João, no princípio, quer falar de quem? Da eternidade do Filho, antes que tudo existisse. Eita, coisa boa, rapaz. Já pensou? Não é assim? É coisa maravilhosa. Aí observe lá, vamos ler o texto lá de João, primeiro. João, primeiro. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pronto, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Nós vamos já falar desse com Deus, mas antes nós temos a palavra logos, que aí está no texto grego. Você observa que nós temos dois nominativos. Eu expliquei isso na lição passada, do ano passado. E hologos, não é isso? Nós temos hologos e nós temos theos. Veja que no texto nós temos duas vezes hologos com artigo. Olha aí, en arque, en hologos, kai hologos, en prostonte, kai theos, en hologos. Ou seja, nós temos dois nominativos. E quem é o sujeito do texto? O sujeito do texto aqui não é theos. Quem é o sujeito do texto? Hologos. Porque aqui está falando do Deus Cristo, que é a palavra, que é o Deus Filho. A ênfase aqui é a natureza de Jesus Cristo como Filho de Deus, sendo o próprio, tendo a essência de... Então o texto começa hologos. Ó, aí ele diz assim, kai theos, e Deus en hologos. E Deus era o quê? O verbo. Tá aí. Ó, e Deus era o verbo. Se ele colocasse assim, olha, ó, logos, se ele colocasse logos, kai logos, en theos, aí era diferente. Ele estava dizendo que o próprio Deus era o verbo. Mas se vocês observarem aqui, ele está dizendo assim, que Jesus Cristo, a palavra, era Deus. Aqui ele deixa claro que Jesus tem a mesma natureza de Deus. Então, quando ele usa esse en arque, en hologos, kai hologos, em prostonteon, interessante os irmãos observarem que essa palavra logos, eu expliquei também, e eu vou ser breve. Quando você olha para o logos, a filosofia grega pegou isso aqui, dentro até mesmo da filosofia do gnosticismo. Eu vou explicar a diferença entre os dois. Para a filosofia, o logos era uma mente criadora, racional, mas era, na verdade, impessoal, que dominava tudo. Agora, quando você vai para o gnosticismo dizia que a matéria não valia nada. E seria um problema. Por que seria um problema? Jesus fez o quê? Se tornou homem. Se ele se tornou homem, ele pegou o quê? A carne. E para eles, o que era material
não valia nada. Então, eles dizem que aí tem o demiurgo, dentro dessa função aparece esse logos, que seria um inferior. Mesmo assim, eles colocam o logos em uma categoria inferior. Na filosofia, o logos é impessoal. Mas João não diz que o logos é uma mente, não diz que é uma energia. João não diz que o logos é apenas uma razão. João diz que o logo é Deus. E além de Deus, ele é uma pessoa que cria, que age. Aqui você pode observar que quando João diz assim, e o verbo se tornou carne. Para os docetistas que diziam que Jesus era apenas uma aparência, uma formulazinha, aí João já acabou com eles. E também acaba com o gnosticismo, que dizia que a matéria não valia, mas o Deus eterno, para se comunicar comigo e com você, ele tomou a forma de homem. E aí Isaías 53, Filipenses capítulo 2, João capítulo 1, e o verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Então aqui, observem bem, irmãos, que é até interessante. Vamos ver aí, Salmo 33, verso 6. Pega aí a Bíblia. Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Como? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. O logos não é abstração. O logos é uma palavra viva. E veja que é pela palavra dele que tudo foi o quê? Tudo foi criado. Então isso aqui é muito interessante. Agora nós temos aqui com Deus. Olha essa expressão aqui. Vamos lá. No princípio era e o verbo estava com, e o verbo era. Então, com Deus. Gente, isso aqui é lindo demais. Prostonteon, face a face. Rapaz, é coisa linda, olha aí. Prostonteon estava com, indica relação de face a comunhão. Esse é o sentido dessa expressão. Não é mera proximidade, não está tratando disso, mas era um relacionamento dinâmico. Aqui nós vemos a distinção entre Deus Pai e quem mais? E Deus Filho. Porque, veja bem, e o verbo era Deus. João começa dizendo quem era o verbo? Jesus, né? Que é Deus. E o verbo era? E o verbo estava com Deus. E aí ele reforça de novo. E o verbo era Deus. Aqui observem bem. Distinção de pessoa entre o Pai e o Filho. E comunhão intrinitária. É isso que ele está dizendo. Aqui foi excluído o modalismo. Aqui foi excluído o unicismo. Porque o unicismo nega o quê? Nega a trindade. Nega a trindade. Totalmente. E aqui o Senhor Deus, através dessa mensagem bíblica, ele está mostrando que o Filho é distinto do Pai, mas que é Deus. Com Deus é igualdade e também associação. Eu botei aqui? Está aqui. Igualdade e associação. Não é isso? É associação, não é sociedade, viu? Mas depois corrige bem aqui. Associação, ok? Aí agora ele começa dizendo com Deus. Então quando ele fala com Deus, ele está dizendo o quê? Igualdade, porque lá no original nós temos face a face. Além dele falar igualdade, face a face, você observa que agora ele termina concluindo o versículo aqui, olha. E o verbo era Deus. Ele está dizendo que o Pai é Deus e o Filho é, e que não há confusão de pessoas. Rapaz, que coisa linda. E quando ele usa o verbo era Deus, ele está falando da divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a partir desse verso aqui, nós temos dos versos 1 e 2, nós temos aqui o Logos pré-existente. Agora, quando você lê dos versos 1, 3 a 5, vamos ler agora 3 a 5. Vamos lá. 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isso. Observem bem, o verso 3. A totalidade da matéria e de tudo que existe, quem foi que criou? Está aqui. A totalidade da matéria e da existência. Tudo que existe na terra, tudo que foi criado, matéria, quem foi que criou tudo? Jesus Cristo. Aí observem bem que aqui nesse próprio texto, aí nós estamos no verso 3, não é isso? Aqui você pode observar isso. No verso 4, quando ele diz, e o verbo era Deus. Ainda no primeiro. Aqui ele está mostrando que teos, sem artigo, anartro, que é assim no grego, aí você pode observar que a palavra teos não vem com artigo. Kai teos, ela vem sem artigo. Mas logos tem artigo, não é isso? E aí você pode observar, quando o predicativo vem antes do verbo, geralmente enfatiza a natureza, não identidade pessoal. Então, ou seja, João não diz que o verbo é o Pai, mas que o verbo possui a mesma essência do Pai, porque o verbo é Deus. O que eu estou usando, Sim. diz, o versículo 2 diz, ele estava no princípio ao lado de Deus. Está vendo? Ao lado de Deus. Irmãos, eu tentei explicar aqui, mas eu tento explicar, só que eu disse assim para você, não tem lógica humana. Mas nós temos o seguinte, nós temos Deus Pai, quem mais? Deus Filho e quem mais? Deus Espírito Santo. Agora preste bem atenção. A mesma essência do Pai é de quem? É do Filho. E a mesma essência do Filho? Que os três coexistem eternamente. Não são três deuses, porque vai chafurdar com Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus. E João 17,30, Jesus mesmo falou, eu e o Pai somos um. Os três não são senão você cai no triteísmo. Rapaz, é negócio sério, não é isso? O Logos é consubstancial com o Pai, ok? Esse verbo aí possui a mesma essência do Pai. Nós estamos no verso 1, 2, não é isso? E o verbo estava no princípio com Deus, não é isso? O verbo estava com Deus. Personalidade do Logos, eternidade, estava com Deus, relação com o Pai. Oh, rapaz, é coisa linda, irmão. Aqui nesses versos, eu quero falar três coisas. Pastor Ziel, quais são as três verdades essenciais aqui sobre esse verbo? Primeiro, saiba que ele era preexistente. No princípio ele não foi criado, ele sempre existiu. Segundo, distinção de pessoas. Estava com o Pai, estava com Deus. Aí você pode observar que a relação pessoal entre o verbo e o Pai. Por isso que o pastor leu ao lado do Pai. E a terceira coisa é a mesma essência, era Deus. Rapaz, está bem explicadinho. Vamos lá de novo para o verso 1. Vai lá, verso 1. No princípio era o verbo. No princípio era? O verbo. Ele já existia. Já existia. Ele não foi criado. Ele não foi fabricado. Ele não veio a existir. Ele o quê? Já existia. Ele já era. Não é assim que diz o texto? Pronto. Aí prossegue o versículo. E o verbo estava com Deus. Estava com Deus, relação pessoal entre quem? Entre o Pai e o Filho. E aí o que mais? E o verbo era Deus. Ou seja, no princípio era, e o verbo estava? Ele estava com quem? E o verbo era quem? Meu Deus do céu. Meu irmão, se tu não entender isso aqui, pode largar de mão. Três coisas, digam comigo bem forte, para memorizar. Preexistência, distinção de pessoas e da mesma essência. Onde está a pré-existência? No princípio era o verbo. Depois vem o quê? Estava com Deus, que é o quê? Distinção de pessoas. Ele estava com, e ele leu ali, estava ao lado com Deus, do lado de Deus. E terceiro, e o verbo era, que é o quê? A mesma natureza, a mesma essência. Meu Deus do céu. Se tu agora não entender, irmão, pode largar de mão. Faz confusão porque quer, ok? E aí então nós vamos lá. Aí você tem aí, o verbo era Deus, não é isso? Agora, nós já explicamos isso aqui. No verso 3 que o pastor leu,
Não é isso? Todas as coisas foram feitas por ele. Não é isso? João, João agora não abre mais espaço. Ele não dá brecha nem para o gnosticismo, nem para a filosofia da Grécia. Ele diz, sem ele nada do que foi feito. Vamos aí, Colossenses 1,16, Hebreus 1,2. Corre. Pode ler Hebreus logo? Pode. Hebreus 1:2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Pronto. O próprio texto de Hebreus está dizendo que Jesus se torna herdeiro, mas ele também fez o mundo. Está claro, ele é criador. Jesus é o agente da criação. Vamos lá. 1,16. Colossenses 1,16. Certo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Pronto. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, Jesus é o agente da criação. Pronto. Aí quando você chega no verso 4, como é que diz? Verso 4. Corre aí. Nele estava a vida. E nele estava a vida. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não está dizendo, e a vida veio através dele. Não está dizendo. Ele dá a vida, mas como é que João está dizendo? E nele estava a vida. Que é Zoe. Observem bem que essa, não é isso? Essa expressão aí, Zoe, que está aí no próprio texto, não é apenas vida no sentido biológico, mas é vida no sentido pleno, absoluto, eterno. Jesus não é só uma fonte de vida, ele é a própria vida. Eita, meus irmãos. Aí ele diz que essa vida é a luz de quem? Essa vida aqui, essa luz aqui, essa luz aqui, se vocês analisarem, está bem no texto, não é isso? Pronto. Nós temos aí, en autozoe, en kai rezoe, entofoiston antropon. Quando ele usa essa luz, essa luz aqui é também no seu aspecto moral. Essa luz vem para combater as trevas. Essa luz aqui é a revelação perfeita de Deus. Essa luz aqui é a verdade. Essa luz aqui é a salvação. Essa luz é a consciência espiritual. O Jesus que nós adoramos, quando ele brilhou um dia, ele disse, eu tiro vocês das trevas. Eu revelo o Pai para vocês. Eu sou a verdade para vocês. Eu sou a salvação. Eu trago consciência espiritual. Olha para cá, consciência espiritual. Agora tu tá filmando, Caio? Bota para cá. Consciência espiritual é que você não precisa adorar astros, não precisa adorar estrela, não precisa de quiromancia, cartomancia. Você não precisa de horóscopo, você não precisa de tarô. Você tem uma consciência espiritual pela luz verdadeira. João 8,12. Eu sou a luz e o quê? Quem me segue não andarás, mas pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. Se você tem irmão que hoje, bota pra cá, tem irmão que anda dizendo assim, olha, eu estava na igreja, mas eu estava perdido. Não tem gente assim? Eu estava na igreja, mas agora que eu fui abrir os olhos. Então, tu tem razão, tu só estava na igreja, porque quem tem Jesus recebe a iluminação espiritual. A Bíblia diz, irmãos, que os reis que foram visitar Jesus, lá em Mateus 2, eles só viram o menino. Mas na hora que eles viram o menino, por causa da estrela, eles disseram, esse é quem? Esse é Jesus, o Filho de Deus. E lhe deram o quê? Ouro, incenso e mirra. E aí, depois, o Herodes tinha dito, venham me dizer quando encontrar. Mas a Bíblia diz, eles voltaram por outro? Porque foram revelados pelo Espírito. Tu adora pau porque tu queres, tu adora homem porque tu queres, e tu fica dentro da igreja enganado porque tu só está dentro da igreja, não está dentro de Cristo. Se tu estiveres dentro de Jesus,
Rapaz, é isso que acontece. Quem encontra Jesus muda de caminho. Quem encontra Jesus muda de endereço. Quem encontra... Olha, tu tá filmando, Caio. Essa história de tu dizer que aceitou Jesus e bebe cachaça, tu não foi encontrado por ele. Essa história que diz que tu encontrou Jesus e quer imitar mundo, você não encontrou ele. A Bíblia diz em Lucas 8 que umas mulheres que encontraram Jesus, tinham delas que tinham vários demônios. O nome de uma delas, Maria Madalena. E outras que eram mulheres de posição. Mas quando encontraram Jesus, jogaram tudo fora e seguiram o mestre. Eita, glória a Deus. Oh, luz maravilhosa. Oh, aleluia. Agora, isso aqui é tão lindo, professor César, pastor Adalberto, que João, ele está fazendo a mistura. Ele mistura criação com redenção. Veja que lá em Gênesis só tem criação. A redenção ou a mensagem que vai redimir só começa em Gênesis 3. Mas aqui em João 1, ele mistura criação com Ele começa dizendo, o verbo era, mas no meio daí ele diz, e o verbo era a luz dos homens. O verbo era a vida dos... Oh, aleluia. Eita, meus irmãos. Aí você tem aí o Fainei, verso 5, olha aí como é que diz. Verso 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Presente, ativo, ação contínua. E a luz se manifestou nas trevas. As trevas não são poderosas? Oh, aleluia. As trevas são poderosas? São. As trevas... Olha para cá. Bota para cá, Caio. Ei, irmão. Bota para cá. Você que está nas trevas. Eu vou te dar um conselho aqui. As trevas são poderosas. As trevas... A trevas do relativismo, a treva do ateísmo, a treva do comunismo, é assim ou não é? As trevas do pecado, as trevas da negridão, as trevas que a pessoa está decepcionada, as trevas da imoralidade. Agora deixa eu dizer uma coisa, no dia que Jesus brilhar como luz na tua vida, oh, aleluia. Como é que diz o verso 5? Leia. Verso 5. E a luz resplandece nas trevas. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus começou a criar a luz em Gênesis, a Bíblia diz, houve o quê? Separação entre o quê? Entre luz e... Não há como você ser crente de verdade, estar nas trevas e estar na luz. Eu não tenho medo, bota pra cá, eu não tenho medo de escuridão do inferno, eu não tenho medo de pretume de Satanás, eu não tenho medo de parede essa ou aquela, porque um dia a luz maior brilhou para mim, a luz da vida, a luz que resplandece nas trevas. Olha, se a Bíblia diz em Marcos 5, um homem tinha uma legião no dia que Jesus chegou, o diabo gritou, que temos nós? Contigo, filho do Deus vivo. E a Bíblia diz em Atos 10:38 que o Senhor Jesus Cristo foi ungido e andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos que eram oprimidos do diabo. Tem crente que anda com negócio de trevas. Com medo, não sei. Tem gente que tem tratamento, negócio de fobia, né? Aí precisa de um psicólogo, né? Agora, a luz espiritual, irmão, quando ela chega, ela dissipa o quê? Todas as trevas. Eita, meu irmão. A luz apareceu, presente, ativo, ação contínua. Aí observem bem, digam comigo bem forte. A luz divina dissipa o mal. Ela domina. A luz divina apaga as trevas. A luz divina, ela traz compreensão. Vocês acham que um crente que foi iluminado por Jesus, ele vai ser enganado por tarô? Um crente que foi iluminado por Jesus, ele vai ser enganado por horóscopo? Ei, crentinha, bota pra cá. Irmãzinha que está no horóscopo. Eu vou saber o meu mês se eu sou Capricórnio, não é assim? Eu vou saber se eu sou o quê? Eu vou saber se eu sou touro. E tu vai saber, Caio, se é viado, não é assim? O que eu quero dizer é que nós não temos isso. Não, é do signo. Não tem não, viado lá. Ah, não tem não? Tem, rapaz. Capricórnio, Virgem, Leão. Irmãos, acabou isso. Acabou isso. Quem tem a luz divina, a mente está o quê?
iluminado. Esse negócio do irmão dizer, eu fui para a escola e meu professor, ele explicou tanta coisa que agora eu mudei. Eu sou ateu. Tu é um à toa, porque quando a luz divina entra, que ela te transforma. Oh, coisa linda. A luz dissipa, pastor. Meu Deus do céu. O povo que vivia em trevas raiou, viu uma grande luz. E os que habitavam na região da sombra. Eita Deus. Não prevalece. Se você anda com medo das trevas, tem crente. Olha, irmão, eu fico pensando nos crentes hoje fazendo culto de macumba. Bota pra cá. Crente pregador fazendo culto de quê? De macumba. Olha, se fizeram um trabalho para ti na encruzilhada, o que tu quer com o negócio de trabalho? A Bíblia diz que Jesus já se manifestou para desfazer as obras de quem? Quem está nas trevas são ele. Você anda na luz. E quem anda na luz está protegido. Eu pergunto, lá no dia de Êxodo 12, os israelitas foram fazer alguma mandinga? Os israelitas ficaram com medo? A Bíblia diz que eles ficaram dentro de casa. Mas botaram o que na porta? Ali era sinal da redenção. Quem é redimido por Cristo, fica em casa tranquilo. Oh, meu Deus. E a vida estava nele. Aí com a vida, ele é a vida. Ele é a palavra que comunica luz, ele é a palavra que comunica vida, é o verbo. Oh, coisa linda. É assim, irmãos. As trevas, o pastor falou aí, não prevalece. Vê, é 1:9, né? Vê o que diz o 9. 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E o 10? O 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Pronto, agora o problema é que o mundo não conhece a verdadeira. Pronto, mas Jesus é a luz, irmão. Verso 14, vamos lá. 14. Fechamos aí, não fechamos? Fechamos. 14. Eu expliquei tudo isso aqui. Vai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Onde é que está? O Logos encarnado. Primeiro, preste bem atenção. Qual é o objeto que a nossa fé repousa? Olha a pergunta minha aqui. Qual é o objeto que a nossa fé repousa? Está aqui. Qual é? A encarnação do Verbo. Eu não tenho uma fé verdadeira, pastor Wagner, se eu não acreditar que Cristo encarnou. Por isso que João diz na sua epístola, ele diz, aquele que diz que Jesus não veio em carne é mente, e nele não está a verdade. Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe cristianismo sem crer na revelação do Cristo que se encarnou. Porque quem revela o Pai? Quem é que revela o Pai? Quem é que revela a verdade? Quem é que revela a graça? Então, a base aonde eu tenho que repousar a minha fé está onde? Na encarnação do Verbo. Eita, irmão. Tem irmão que quer repousar, ou que quer colocar a fé dele em misticismo. Dizendo, fecha os olhos, esse ano você vai ver, irmão, tu crê no Cristo revelado. A Bíblia diz, se Cristo não ressuscitou, está lá em 15 de 1 Coríntios, vã a nossa pregação. E a Bíblia diz mais, os judeus pedem o quê? Sinais, e os gregos pedem o quê? Mas nós pregamos a Jesus Cristo, escândalo para os e loucura para quem? Então pronto, sem Jesus não tem salvação. A tua fé, ela só tem que ter um alicerce, ela só tem que ter uma base, ela só tem que ter um pilar. Qual é? A encarnação do Verbo. E a Bíblia diz em Mateus 1:23, ela está dizendo lá, Emanuel, Deus com... Pronto, acabou-se a conversa. Eita, rapaz. Quando o Verbo se encarna, irmão, ele expressa que Jesus é o Filho de... Isso tanto na criação como na história. Na criação, porque João diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo era... Na história, Jesus se revelou como o bom pastor, como Salvador, como Senhor. Mas lá no início, ele era o quê? Deus, o quê?
Porque eu estou dizendo que ele se revela de duas maneiras, na história e na criação. Então, lá na criação ele é o quê? O Criador. Que ele, quando estava criando tudo, nem eu vi, nem você viu. Mas João diz que ele era o Criador. Agora, agora, quando ele se torna verbo, ele não é mais só o Criador. Ele é o Deus que se revela na história. As pessoas viram Jesus curando, viram Jesus salvando. Lucas começa mostrando tudo que Jesus fez e foi. Lá em Atos 1, ele diz: ó Teófilo, eu quero te contar tudo que Jesus não só começou a ensinar, mas também a fazer. Histórico. E eu vi a sua glória, como a glória do Pai, cheia de graça e de... Eita, meus irmãos. Vai lá, lê o 14. 14. E o verbo se fez carne. Aí nessa expressão se fez carne, já bota por terra quem? O gnosticismo, que eu já expliquei. Vamos lá. E habitou entre nós. Tabernaculou. Ele tabernaculou. Pronto. Ou seja, lá no Velho Testamento as manifestações eram No Novo Testamento ele não tem manifestação esporádica. Ele vem e monta a tenda. Aonde? No meio dos homens. Eita, meus irmãos. E quando você olha para essa palavra tabernáculo, ela mistura a glória, que é a personalização da nuvem que estava lá, em Êxodo 40, 34. Eu até falei aqui, aí o Caio disse assim: pastor, Shekinah. A palavra Shekinah, irmãos, a gente sabe, eu já expliquei isso aqui. Na aula passada eu não expliquei. Porque eu já expliquei Shekinah. O termo Shekinah não aparece nas Escrituras. A tradição judaica traz esse termo porque está ligado ao tabernáculo. É isso que eu quero dizer para vocês. Agora, vê aí o 40, 34, a gente até leu. Sim, de Êxodo, corre lá. 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E a glória do Senhor. Então, quando você pega a palavra doxa no grego, e quando você pega essa palavra glória, kavod, no hebraico, essa expressão, ela está ligada. E alguns, dentro da raiz verbal, eles criaram essa expressão Shekinah. É peso. Então não tem eu não expliquei, é presença, é glória, é nuvem. Então eu não expliquei aqui, mas a gente já sabe, eu já falei isso aqui várias vezes. É porque talvez o irmão não participou da escola aqui conosco. Aí ele pensou que a gente não sabia disso. Mas está perdoado, irmão. Nós te perdoamos em nome de Jesus. E aí, veja bem, aí vem aqui, por último, olha, ele constrata, ele combate o gnosticismo, não é isso? Ele combate porque o verbo se fez matéria. E habitou entre nós. Aí vem o último, que nós não colocamos aqui, pastor Luiz. Mas aí, que é depois, cadê? João apresenta o verbo, sim. Mas é o seguinte, vou fechar aqui para você observar. Ele diz assim, cheio de graça e de... Ou seja, agora não era uma graça ou uma verdade abstrata, era uma graça e uma verdade no Cristo que atraía pelo amor, no Cristo que atraía pela misericórdia, no Cristo que estendia as mãos. Oh, meus irmãos! No Cristo que mostrava compaixão. Aí, quando a gente lê 1,17, a graça, não é isso? A lei e os profetas duraram até, mas a graça e a verdade, pronto. Aí nós temos aqui, vamos lá, juntos, bem forte. Como é que João apresenta o verbo nesses 5 versículos? Vamos lá, primeiro, segundo, distinto do Pai. Terceiro, da mesma essência. Quarto, fonte da vida. Quinto, vencedor das trevas, verdadeiramente encarnado. E o quê? Revelação visível de Deus. Ele traz a graça nele, ele traz a verdade nele. Rapaz, está só um midibuiado, irmão. Rapaz, é só se não quiser. Bem resumidinho, tá? Pronto. Agora, quando você observa bem, eu vou resumir aqui, para vocês terem ideia. No primeiro ponto, irmãos, você tem aí o verbo como Deus eterno, não é isso? Pronto. Nós já falamos aqui que o verbo como Deus eterno expressa 3 coisas. Quem se lembra? 3 coisas.
Pré-existência. Pessoas distintas e a mesma essência. Pronto, a mesma natureza. Ok. O gnosticismo, nós já falamos aqui, que ele, na verdade, afirmava, aqui se vocês observarem, enquanto o cristianismo afirma um verbo pessoal e relacional, outras correntes, como por exemplo, você tem aí a filosofia grega, nos estoicos e também nos platônicos, a ideia de logos era totalmente fora da nossa visão. Nós falamos aqui desse logos, como eles colocavam um princípio, uma inteligência impessoal. Mas o cristianismo apresenta o logos, baseado em João, como pessoal, que não é apenas uma razão, mas é a própria pessoa divina. O gnosticismo via a matéria como corrupta e interior à realidade. Aí eles colocavam o Criador, aí vinha o quê? Como um demiurgo, aí vinha um inferior, um verbo, que emanava, é uma emanação distante. Nós não acreditamos assim, ok? E aí, você tem aí, em primeiro lugar, essas colocações. Combatendo as heresias sobre a natureza da Trindade, nós já falamos aí o modalismo, sabelianismo, que anda no mesmo caminho, e o triteísmo. Segundo, o verbo como criador. João deixou claro aqui que Jesus é o agente da criação. Todas as coisas foram feitas. Jesus é a fonte da vida e do que mais? E da luz, que são atributos de Deus que são aplicados a Jesus Cristo. Ele é a origem cósmica e espiritual. Ok? Aí você tem a graça, favor imerecido, a verdade, a revelação de Deus. O verbo manifestou o Pai. João 14:9, ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus manifestava a glória do Pai. O verbo, como filho, ele é Deus eterno, pessoal, distinto do Pai, da mesma essência. Ele é agente criador, fonte da vida e da luz. Ele é encarnado para revelar o Pai. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Pronto. Aí nós temos aqui o ponto 3, o verbo como revelação do Pai. Aí diz assim, e o verbo se fez, a encarnação é um mistério cristão que segue a pessoa da Trindade. Eu disse aqui para vocês que esse negócio de encarnação é o quê? É fé. Vamos ver aí, 1 Timóteo 3,16, rapidinho. Se eu não estou enganado, vamos lá, rapidinho. 1 Timóteo 3,16. Isso. E sem dúvida alguma, Sim. grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Da piedade. Aquele que se manifestou em carne, Se manifestou em carne. foi justificado em espírito, visto dos anjos, Sim. pregado aos gentios, Sim. crido no mundo Sim. e recebido acima na glória. Irmão, essa encarnação, ela é um mistério. Porque primeiro começa com um mistério, como eu falei na aula passada, que Maria, ela vai engravidar de quem? Do Espírito Santo. Sem participação de quem? E nesse caso aí, Jesus, ele entra em cena sem uma natureza? Não. Pecaminosa. Ele entra no cenário humano sem uma natureza? Porque nós herdamos a natureza pecaminosa de quem? De Adão. E Jesus não veio pelo relacionamento sexual natural entre um homem e uma mulher. Só usou o que? O ventre de Maria. Preservou a santidade dele. Então veja bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é mistério, irmão. Vamos só trabalhar aqui. Jesus nasce com uma natureza já preservada do quê? Do pecado. Ele já nasce com a natureza preservada do? Porque se ele não nascesse assim, ele seria imperfeito para o sacrifício. Ele não servia, porque o cordeiro tinha que ser sem defeito. Eita, irmão. Não é assim? Aí o que acontece? Quando ele entra no cenário humano, a Bíblia diz que ele não tinha pecado, mas se fez pecador. Ele assume no corpo dele, por causa da natureza humana, ele assume os nossos pecados. Mas ele não tinha pecado. Ele não tinha culpa. Por isso que Paulo está dizendo aqui, grande é o mistério da piedade. Eu só tenho que entender claramente que Jesus veio e se tornou homem. O irmão me fez uma pergunta, pastor, Jesus como homem podia pecar? E aí?
Eu também pensava assim. Eu também era dessa linha. Eu era dessa linha também. Só que eu entendia também a tentação. A minha pergunta não foi a minha. A pergunta, a resposta do irmão César, fala aí. Se não quiser falar, mas é só para dar, porque eu também tinha essa ideia. Como é que o senhor pensava? Eu pensava assim até agora, como a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou, aí abre um precedente, né? É. Agora aí é uma questão muito difícil, tá vendo? Porque ele é Deus homem. Ah, verdade. Ele é Agora o Deus senhor pegou. homem. Tá aí. Como aí ele está blindado do pecado, mas aí a pessoa E diz, a tentação, ele não pode. a tentação dele, irmão César, professor César, ela seria uma tentação para desvirtuá-lo da sua missão. Mas não para levar a queda, isso. que ele não poderia Então, pecar. eu tinha também essa concepção. Não era só o senhor, não, eu também tinha. E eu sou muito franco para admitir. A gente vai analisando, porque Jesus nasce com uma natureza diferente da nossa. Ele nasce sem Pecado. Ele sem pecado. Mas ele se faz? E ele aprendeu, Pecado. o escritor aos Hebreus diz que ele aprendeu a Obediência. obediência. Ele viveu nessa terra com a tendência nossa, porque ele não poderia morrer sem essa tendência natural. Mas nós falamos isso. Não, tá aqui, acho que está abrindo aí agora. Então nós falamos isso aqui para os irmãos, e hoje eu tenho essa concepção. A tentação de Jesus, porque quando eu olhava também, eu dizia assim, mas se Jesus pecar, não tivesse possibilidade para pecar, tudo era uma farsa. Eu pensava assim. Mas não, a tentação, quem vence ela é quem a resiste, não é quem cai nela. Entendeu? Então, Jesus Cristo, ele era Deus homem. Ele era Deus homem, como o senhor falou aí. Então, nós temos que analisar aqui o seguinte, a encarnação de Cristo, a questão das duas naturezas, que tem sido um debate, o apóstolo São Paulo diz que isso é um mistério. Pronto. É um mistério. Então, nós temos que atentar para isso. E aí, nós vamos agora ao resumo da lição. Vamos lá. Apontamentos do livro. Introdução. O Verbo eterno. Deus criador, revelador e sustentador. O que a revelação expressa? Expressa a divindade do Filho, do Deus invisível, tornando-se visível, o eterno irrompendo no tempo, e o mistério oculto que foi revelado, o transcendente que assumiu a forma humana. Ponto 1, o Verbo como Deus eterno. O Verbo é pré-existente, é o Deus criador, eterno, coessencial com o Pai e possui atributos da eternidade. O Logos no gnosticismo é uma emanação intermediária. O Logos na filosofia é um princípio racional. Qual o pensamento de João sobre o Logos? É o próprio Deus eterno. Uma pessoa distinta, a expressão o Verbo estava com Deus, fala da distinção de pessoas, eterna e íntima comunhão na Trindade. Essa doutrina refuta visões heréticas, modalismo, unicismo, sabelianismo, modernismo, triteísmo e unitarismo. O Verbo é da mesma essência do Pai, o Verbo era Deus. A posição de Theos ante do Verbo, a ausência do artigo, a tríplice formulação de João, eterno, distinto do Pai e consubstancial com o Pai. Ponto de número 2, o Verbo como Criador. O Verbo é o agente criador. Jesus, como Criador, revela seu lado visível e invisível. É o agente em cooperação com o Pai. Ratifica a sua divindade, a sua pré-existência. Todo o universo foi criado por Ele. Ele é o sustentador de todas as coisas. A fonte da vida. Possui vida em si mesmo. A vida não vem de fora. Ele é a fonte absoluta. Revelou a natureza de Deus. Toda a vida vem dele. Possui a substância divina. A luz dos homens representa o caráter de Deus. Fala de ordem e vida, ideia divina, iluminação moral e espiritual e também transformação espiritual. O Verbo como revelação do Pai. A encarnação do Verbo, combatendo o docetismo. O Verbo se fez carne, tornou-se homem sem deixar de ser Deus. A expressão tenda.
A manifestação da glória revela o caráter de Deus. A expressão graça e verdade. A plenitude da graça e da verdade. Graça, benevolência redentora de Deus. Verdade, fidelidade de Deus à promessa e à eternidade. O revelador do Deus invisível. O Verbo é o revelador eterno do invisível. Muito bem. Professor César, ora ao Senhor, pastor Wagner, das bênçãos apostólicas. Senhor, nós te louvamos, bendizemos teu santo nome nesta noite pela sua oportunidade, continue nos abençoando, cada um de nós juntamente com nossas famílias, meu Deus, continue abençoando grandemente teu povo que está adorando, aprendendo, te louvando, esperando uma resposta do Senhor nesta noite. Continue dando vitória ao teu povo de uma maneira poderosa. Senhor, nós te apresentamos teu céu, professor pastor Aziel. Continue abençoando teu filho, fortalecendo, dando saúde, graça, capacitação a cada dia. Guarda no sangue de Jesus, juntamente sua família, ministério, igreja e projetos. Faz prosperar em tudo o teu filho e continue usando teu céu para abençoar as nações. Através da tua santa palavra, nós te louvamos e te adoramos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre.